Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui com vocês em mais um vídeo, em mais uma palavra de reflexão. Eu me comprometi, com todos vocês aqui, inscritos ou não, sempre agora estar aqui trazendo uma palavra. E eu tenho certeza que essa palavra, que não é minha, é do Senhor, vai edificar muito a sua vida. Antes de mais nada, eu quero convidar você para fazer 3 coisas. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui abaixo no canal, nesse botãozinho vermelho. Ao lado dele tem um sininho de notificações. E se você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, alguém que você de repente queria que ouvisse aquilo que Deus tem hoje para falar, clica aí no joinha. Quanto mais você clicar no joinha, mais o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais alguém. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero falar um pouco sobre aprendendo a depender da provisão de Deus. Quantas pessoas que precisam entender isso? Quem sabe você não está precisando ouvir essa palavra hoje. Aprenda a depender da provisão de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso olhando para o povo de Israel no deserto. Quais são as lições que a gente aprende com Israel a como depender da provisão de Deus, olhando para todo o percurso que esse povo fez pelo deserto até chegar em Canaã? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz em Êxodo, capítulo 16 e o versículo 15, fala assim: quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Qual é a primeira lição que a gente aprende acerca de depender da provisão de Deus? Guarde isso. Primeira receita: a provisão virá de onde você não imagina. Guardou a receita? A provisão de Deus virá de onde você não imagina. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes eu pensei uma coisa, eu estabeleci uma coisa para a minha vida, eu até pensei, imaginei que a resposta, a saída, a solução viria dali e não veio. Esse texto aqui mostra que mais de 2 milhões de pessoas estavam no meio do nada, no meio do deserto, e o Senhor disse: não vai faltar nada. E a pergunta era: mas de onde virá? Como Deus vai fazer? Estamos no meio do nada, no meio do deserto. E a Bíblia fala que ao raiar do dia o deserto estava forrado de maná. E eles disseram: mas o que é isso? Aí Moisés disse: é a provisão de Deus para vocês, é o maná. Então a primeira receita de Deus para quem vai viver dependendo dele é: prepare-se, porque o maná, a provisão virá de onde você menos imagina. A segunda receita é, isso é muito importante, rompa com os seus achismos, com os seus prognósticos. Por quê? Porque muitas vezes a minha visão e a sua é limitada. Olha que coisa interessante aqui. Êxodo capítulo 16 e o versículo 3 diz assim: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Esse povo estava no meio do deserto, pensando que Deus não sabia o que estava fazendo. Eles chegaram ao ponto de dizer a Moisés: por que vocês nos trouxeram para cá? Para a gente morrer de fome? Para vocês nos matar de fome? Como se eles vivessem uma vida muito boa no Egito. Muitas vezes, a nossa visão é tão limitada que a gente chega a pensar que Deus nem sabe o que está fazendo. Porque olha para onde Deus nos levou. Isso pode acontecer com você. Vai chegar momentos na sua vida, e talvez, quem sabe, já chegou, de você estar olhando para a situação e se perguntando: o que é que vai ser de mim? Olha onde Deus me trouxe. Isso muitas vezes acontece.
Alguém chega para a gente e diz, olha, se preparem, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer e de repente você se vê no meio do deserto, se perguntando, foi isso que Deus me prometeu? Foi para aqui que Deus me trouxe? Será que Ele não está vendo a minha situação? Ei, a segunda receita aqui para quem quer viver, depender da provisão de Deus é, a sua visão é limitada. Não questione, não reclame, não murmure, porque Deus sabe o que está fazendo. Você está olhando para o deserto, não está entendendo nada, mas se foi Deus que te levou para aí, Ele tem um propósito, uma razão e uma finalidade. Se você olhar para trás, você vai ver que a situação era muito pior. Israel apanhava de tarde, de noite, de manhã, passou 430 anos como escravos de Faraó no Egito e agora no meio do deserto, vivendo, dependendo da provisão de Deus, esse povo estava reclamando. Então não reclame, não murmure, a sua visão é limitada. Deus não leva ninguém para o deserto para vê-lo morrer. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Esta é a segunda receita. A terceira receita qual é? Está aqui em Êxodo, capítulo 16 e o versículo 4, a palavra diz assim, disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em terceiro lugar, aprender a depender da provisão de Deus é estar disposto a entrar na sala de aula dele e aprender algumas lições. Eu quero falar, entre tantas lições, uma que é muito importante. Quem vive, quem depende da provisão de Deus, tem que entender uma coisa. Só vai chegar para você o necessário. Esse texto ele é muito curioso, não sei se você prestou atenção. Êxodo 16 e 4 diz assim, eu lhes farei chover pão do céu. Só que o texto continua e diz, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Olha que coisa interessante, Deus diz, vou fazer chover pão do céu, mas vocês só vão recolher a porção necessária. Qual era a porção necessária? Era um jarro de maná por dia. Aí sabe o que é que diz a Bíblia? O povo não obedecia a isso e tinha gente que colhia 2, 3 jarros e outros ficavam sem colher um jarro sequer. Só que quando eles iam para dentro da tenda fazer ali, tirar a medida do que foi recolhido, diz a Bíblia que quem recolhia 2 ou 3 jarros percebia que o que tinha recolhido só enchia um. E aquele que tinha recolhido pouco porque alguém tinha recolhido mais, percebeu que o pouco que tinha recolhido era um jarro completo. Ou seja, quem está dependendo da provisão de Deus para um propósito, para uma finalidade que Deus te chamou, não adianta pensar que vai ter 2, 3, 4, 10 jarros, porque a medida é um. A medida é um. Mas, irmão Ibe, por que tem que ser assim? Porque você está na sala de aula de Deus. Você está aprendendo lições com Deus. Então não adianta querer fazer malabarismos. Não adianta querer arrumar saídas aqui e ali, porque se você está aprendendo a depender da provisão de Deus, a medida é um jarro. Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim. É Deus que está provando a sua fé para uma finalidade. Então tem paciência. Se for para andar a pé, continua andando a pé. Não chegou a hora de comprar um carro. A medida é um jarro. Irmão Ibe, é cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Vai dando glória. A medida é um jarro. Porque Deus está testando, provando a sua fé. O texto vai dizer aqui que Deus fez isso para saber se Israel iria seguir as suas instruções. Isso é só por um momento, é só por um instante. Vai chegar dias que você vai poder ter 2, 3, 10 jarros de maná.
mas agora a porção é só uma. Em quarto lugar, quem vive da provisão de Deus não se preocupa com o amanhã. Ele come o que tem hoje e agradece. Tem muita gente por aí sofrendo de ansiedade. Aliás, o Brasil tornou-se campeão mundial no quesito ansiedade. Nós ganhamos da China e da Índia, os dois países mais populosos do mundo. Nós ganhamos para esses dois países no quesito ansiedade. O que é ansiedade? É você estar se preocupando com o amanhã e o amanhã não pertence a você. Está dando para você entender? Fique tranquilo, você vive na dependência de Deus, na provisão de Deus. Coma o que tem hoje, agradeça pelo que o Senhor mandou para hoje. O amanhã, ele se responsabiliza. Quantas pessoas eu não encontro desesperadas, irmão Íbio, o que é que vai ser amanhã? Meu Deus, a prova está grande, e amanhã? Calma, a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Quem vive na dependência da provisão de Deus, come hoje, se alimenta hoje, fica tranquilo, amanhã Deus vai providenciar. Deus vai mandar corvos. Lembra de Elias? Amanhã é um novo dia. O Deus que providenciou hoje vai providenciar a provisão de amanhã. E em quinto e último lugar, a provisão é para provar a nossa fidelidade, a nossa obediência. O que eu acho interessante, eu quero finalizar aqui agora, está aqui em Êxodo capítulo 16 e o versículo 31. Eu acho muito interessante esse texto. Êxodo 16 e 31 diz assim: o povo de Israel chamou maná aquele pão, e ele era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Essa última expressão eu acho muito interessante. Diz a Bíblia que esse povo durante anos e anos comeu maná, mas diz a Bíblia que quando eles colocavam o maná na boca, ele tinha gosto de bolo de mel. Deus vai te dar graça para você atravessar todo esse deserto e aprender uma lição. A grande lição de quem depende da provisão de Deus, sabe qual é? Maturidade. Sim, você vai se tornar uma pessoa madura, preparada, com muita experiência para encarar muitos desafios que vão surgir diante de você. É aquilo que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Agora leia Gálatas, lá no capítulo 1, e você vai ver que Paulo também foi lá para o deserto aprender a depender de Deus. É fácil identificar uma pessoa que já caminhou com Deus pelo deserto, que vive na dependência da provisão de Deus. Para ele tudo está bem. Se você chegar para ele e dizer: olha, tem uma picanha hoje para a gente comer, ele diz: glória a Deus. Se você disser: olha, só tem cuscuz com ovo, ele diz: glória a Deus do mesmo jeito. Sabe por quê? Ele aprendeu a viver na dependência de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje para você. Aprenda a viver na dependência de Deus. Não vai faltar nada. Não vai faltar água e não vai faltar pão. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.